Aí que eu quase estava esquecendo de iniciar a gravação novamente. Toda semana eu faço isso. Ok? Então, custo das saias e custo dos vestidos, aqui significa o custo de todos os vestidos e de todas as saias que foram vendidas no mês. Então, para fazer o custeio, direto ou variável, primeiro, eu sei, essa informação é o custo de todos os vestidos que foram vendidos. O que eu tenho que saber primeiro? Eu tenho que saber qual que foi o custo de cada um dos vestidos. Então, para isso, eu tenho que fazer o custo unitário desses vestidos. Como que eu vou fazer esse custo unitário? Basta eu dividir 1.200.000, que é o custo total, né, de todos os vestidos, e dividir pela quantidade vendida desses vestidos, que foi 10 mil. 1.200.000 por 10 mil vai dar R$120. Opa, então agora eu sei o quanto que custou cada vestido vendido nessa loja. Né? Cada vestido custou para essa loja R$120 para comprar o vestido para revenda ou para fabricar ele. Né? Mas cada vestido custou para a loja R$120. Então, a loja vai ter que vender o vestido, pelo menos por esse custo, né, para não ter prejuízo. E como que faz o custeio, então? Como que determina o preço mínimo para a loja não ter prejuízo? Aí tem um outro detalhe importante, né? A gente está fazendo custeio direto. O que é custo direto ou variável? É todo aquele custo que só existe se tiver venda, se tiver receita. E aqui nós temos outros dois tipos de custo que só existem se a loja tem receita, se a loja tem venda, mas que eles são dados em porcentagem sobre o preço final de venda, que são as comissões de venda, as comissões que são pagas aos vendedores, e a alíquota do imposto que é cobrado sobre as vendas. Né? Imposto de vendas é cobrado sobre o preço de venda, que no caso é 10%. Então, o imposto de vendas para os vestidos é 10%, a comissão dos vendedores, no caso dos vestidos, é de 5%, 10 mais 5, 15%. Isso significa que a gente vai ter que inserir essa porcentagem de 15% no custo, no custeio, porque isso vai ser um custo também. Na hora de vender o vestido, a loja ela vai ter que pagar tanto a comissão para o vendedor, como esse imposto. A gente tem que inserir isso no custo unitário que a gente calculou do produto. Como que se faz isso? Então, primeiro, a gente transforma 15% em 0,15, tá? E aí, a gente faz essa operação, né? 0,15, a gente vai pegar 1 e fazer 1 menos 0,15. Por que, Rodrigo, 1 menos 0,15? Considera que esse 1 é a mesma coisa que 100%, tá? De 100%, a gente vai tirar 15%, tá? É a mesma coisa, só que em número decimal. Então, 1 menos 0,15 vai dar 0,85. Para a gente inserir, então, essas duas porcentagens no custo dos vestidos, a gente tem que dividir o custo unitário, que é 120, por 0,85, que é esse número aqui de 1 menos 0,15. Guardem essa operação aqui, que ela vai ser importante para a aula de hoje, tá? Então, a gente chegou no custeio dos vestidos. 120, que é o custo unitário desse produto, dividido por 0,85, que vai dar R$ 141,17. O que significa esse custeio dos vestidos? Significa que, para conseguir pagar o custo, né, de cada vestido e também pagar a comissão para os vendedores, o imposto de vendas,
a loja tem que vender esse produto por no mínimo R$ 141,17. E aí a gente faz a mesma coisa para as saias, que é o outro produto que a loja vende, né? A gente divide 812.500, que é o custo total das saias, pela quantidade vendida de saias, isso vai dar R$ 65,00 de custo unitário, o custo de cada saia. Aqui a porcentagem é diferente, porque a comissão de vendas das saias, ó, é 10%. É diferente dos vestidos, onde a comissão era 5%. Então, a gente vai fazer 10% mais 10%, que vai dar 20. Transforma isso em 0,20, faz aquela operação do 1 menos 0,20, vai dar 0,80. E aí, a gente acha o custeio da saia, que é 65 do custo unitário, dividido por 0,80, que é a inserção, né, desses custos dados em porcentagem, chegando num custeio de R$ 81,25. O que significa esses R$ 81,25? Que a loja tem que vender a saia, pelo menos por esse preço, para conseguir pagar todos os custos. O custo da saia, a comissão do vendedor e os impostos de vendas. Pessoal, nessa letra A, acho que todo mundo conseguiu fazer com certa tranquilidade, né? Alguém tem alguma dúvida? Se não, eu vou seguindo aqui. Então, questão B. O que a gente tem na questão B? A controladoria também obtém no sistema de informações da empresa os preços de venda médios praticados pela vestidos e saias no mês anterior. Então, o preço de venda dos vestidos foi de R$ 150,00 e o preço de venda das saias foi de R$ 80,00. Considerando alguns dos resultados calculados na questão A, calcule a margem de contribuição unitária dos vestidos, a margem de contribuição unitária das saias e a margem de contribuição total da loja no mês analisado. Então vamos lá, gente. Muita gente que me chamou no WhatsApp essa semana ficou em dúvida nessa questão B, falando o seguinte: Rodrigo, nos slides, no exemplo dos slides, a gente fez você mostrou essa margem de contribuição aí sendo feita através da receita bruta. E aqui você não passou a receita bruta. Então, por que lá nos slides da aula a gente fez a margem de contribuição partindo da receita bruta? Porque lá a gente precisava achar o preço de venda, né? Lembre-se, que margem de contribuição unitária é a margem de contribuição de cada produto. O que é a receita bruta? A receita bruta é tudo que entrou, né, na empresa, no caso aqui na loja, de dinheiro pela venda dos produtos. Então, é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Lá nos slides, a gente só tinha a receita bruta e a quantidade vendida. A gente tinha que dividir a receita pela quantidade para achar o preço de venda. Por isso que lá a gente partia da receita bruta. Aqui não. Aqui a gente já tem o preço de venda, né? O exercício já facilita a nossa vida. Então, vamos lá. Margem de contribuição unitária. O que é margem de contribuição? É o preço pelo qual o produto é vendido, a diferença do preço menos o custo desse produto. Aqui, só de bater o olho nos dois preços de venda, eu já sei que, olha, se a loja tinha que vender cada vestido a R$ 141,17 e o preço de venda dela foi 150, opa, aí eu já posso falar que o vestido deu uma margem positiva, né? Sobrou dinheiro aí dessa venda referente ao vestido, porque pagou pelo menos o preço mínimo, o custeio desse produto. Já no caso aqui das saias,
Se a loja vendeu por R$80, qual que era o preço mínimo pelo qual a loja tinha que vender a saia para pagar todos os custos? R$ 81,25. Quer dizer que esse preço aqui pelo qual a loja vendeu a saia não está sendo suficiente para pagar o custo dela. Então, a margem aí da saia é negativa. Como que isso funciona na prática? Lembrando que margem de contribuição, a gente pode ter ela em valores, só que margem, quando eu falo margem, eu estou falando de uma porcentagem. Então, a gente tem que achar também a porcentagem da margem de contribuição. Como que se faz essa margem de contribuição unitária? A gente tem que pegar o preço, subtrair o custo direto do produto, dividir pelo preço e multiplicar por 100. Então, vamos lá. Preço menos custo direto. Qual que é o preço de venda do vestido? R$150 reais. Menos custo direto. O que é custo direto do produto? Atenção, custo é diferente de custeio. O custo dos vestidos é 120. Ok, aqui é o mesmo custo unitário que a gente encontrou lá na questão A. É o custo de cada vestido. Mas por que eu não posso transportar simplesmente o valor do custeio, que insere as porcentagens? Porque, pessoal, essas porcentagens, elas incidem, elas são cobradas sobre o preço final de venda. Se o preço de venda aqui do vestido é 150, tanto a comissão como os impostos, eles vão ser cobrados como porcentagens em cima desse preço de venda. Quando a gente faz eles no custeio, a gente só encontra o preço mínimo pelo qual o produto tem que ser vendido. Então, aqui a gente tem que fazer o custo unitário, mais essas porcentagens que também são custo. Tanto a comissão de vendas como os impostos, que aqui no caso dos vestidos dá 15% de 150, que é o preço de venda. Então, fazendo esse preço menos o custo direto, 15% de 150 vai dar 22,50, mais 120. No final, a gente tem um valor aí de margem de 7,50. O que significa esse 7,50? Significa que a cada vestido que a loja vendeu a R$150, sobraram 7,50 no caixa dela. Então, teve 7,50 acima do custo de, vamos botar entre aspas, teve 7,50 de lucro em cada vestido. Só que, como eu falei para vocês, a gente precisa, na margem também, calcular a porcentagem dessa margem com relação ao preço de venda. É por isso que a gente divide aqui, pelo preço. Então, qual que é o valor da margem? 7,50, que é o preço menos o custo direto, dividido pelo preço de venda total, que é 150. Isso aí dá 0,05. A gente tem que multiplicar por 100, porque é uma porcentagem. Então, a margem de contribuição unitária dos vestidos é de 5%. O que significa isso, pessoal? Significa que cada vestido que essa loja vende a esse preço, desse preço sobram 5% no caixa da loja. A loja obtém aí uma sobra de 5% com relação ao preço, que corresponde a esses R$ 7,50 aqui. Ok? E para saias, a gente faz a mesma coisa. O preço é R$ 80 menos 65,
que é o custo unitário de cada saia, mais as porcentagens que incidem aí sobre o preço de venda, que no caso lá é diferente do vestido, né? Aqui é 20%, a comissão era 10%, não 5%. Então, 20% vezes 80, que é o preço pelo qual as saias estão sendo vestidas. Estão sendo vestidas não, né? Pelas quais elas estão sendo vendidas, tá? Lógico, elas vão ser vestidas depois. Bom, se está vendendo por 80 e a gente já fez o custeio e viu que ela deveria ter sido vendida por 81,25, então é óbvio que existe um prejuízo aí com essa saia. Então, fazendo aqui essa conta do custo direto, esse custo direto vai dar R$ 81,00, 80 menos 81 vai dar menos R$1. O que isso significa? Significa que a cada saia que essa loja está vendendo, ela está perdendo R$1. Lembra na aula passada, pessoal, que eu falei para vocês da importância da margem? Às vezes o empresário ou mesmo a direção comercial das empresas dá muita importância para o preço, para vender o produto de maior preço, e na verdade esse preço está escondendo que o produto está com margem negativa, não está conseguindo nem pagar os custos dele. Olha só que loucura, né? Se essa loja estiver vendendo muita saia, né, e o dono da loja estiver contente, porque está vendendo muita saia, quanto mais saias essa loja vender, mais dinheiro ela está perdendo, porque a margem da saia está negativa, né? Então, às vezes, ela está se esforçando para vender essas saias e está perdendo dinheiro com isso. Bom, e aí a margem a gente tem que achar em porcentagem também. Menos 1 dividido por 80, que é o preço de venda, vai dar aí menos 0,0125, uma margem negativa de 1,25%. Significa que cada saia que essa loja está vendendo, né, a R$80, disso a loja está perdendo 1,25 em cada saia vendida. E às vezes nem está percebendo que a margem está negativa. Nossa, Rodrigo, isso acontece? Acontece muito por aí. Pessoal que não faz o custeio da forma certa. E aí a gente vai achar a margem de contribuição total da loja, né? No caso, ela está vendendo 2 produtos, então para eu achar a margem de contribuição total, tudo o que sobra, que contribui para a loja pagar as suas despesas fixas, eu vou ter que achar primeiro a margem de contribuição total dos 2 produtos. Então, aqui, ó, preço menos custo direto, vezes quantidade vendida. O que é o preço menos custo direto? É o que a gente encontrou lá. Para os vestidos, R$ 7,50, né? Cada vestido vendido está sobrando R$ 7,50 para a loja. Margem de contribuição total, eu vou multiplicar pela quantidade total que essa loja vendeu de vestido, que foi 10 mil vestidos. Isso vai dar R$ 75 mil. Isso significa que nesse mês, com a venda de vestidos, né, com a venda total de vestidos, a loja pagou o custo desses vestidos, pagou comissão, pagou os impostos e sobrou R$ 75 mil para ela. E no caso das saias, a margem de contribuição total das saias. Bom, a gente viu lá que a margem de cada saia era negativa em menos 1. Se a loja vendeu 12.500 saias, menos 1, que é o que a loja está perdendo em cada saia vendida, vezes 12.500, quer dizer que no total, com a venda de saias, a loja está perdendo R$ 12.500, perdeu R$ 12.500 nesse mês, porque está vendendo a saia com margem negativa. Olha só, quanto mais saia ela vender, mais dinheiro ela vai perder. E isso acaba diminuindo a margem de contribuição total da loja, porque na margem de contribuição total eu tenho que somar
a margem de contribuição de cada um desses produtos. Então, R$ 75 mil, que é a margem de contribuição total dos vestidos, mais a margem de contribuição das saias, que no caso é negativa, né? Vai subtrair 75 mil menos 12.500, vai dar R$ 62.500. E daí, como eu falei, né, a margem, ela sempre acaba obrigando você a pensar em porcentagem. Como que a gente faz a margem de contribuição total da loja em porcentagem? Né? Isso aqui é um bônus, tá, pessoal? Não era o que eu estava pedindo no exercício, era só algo que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês na aula passada, mas que é bom também vocês terem em mente que a gente pode fazer a margem de contribuição total em porcentagem. Então, o que é a margem de contribuição em porcentagem? Para eu fazer isso, é só eu dividir a margem de contribuição total da loja pela receita total que ela teve, né, pela venda total de produtos que ela teve e dividir por 100. Então, para isso, aqui a gente ia ter que achar a receita de cada um dos produtos. Quanto que foi a receita de vestidos? Bom, se eu sei que o preço de venda dos vestidos foi de 150 e foram vendidos 10 mil vestidos, o total da receita de vestidos foi de R$ 1.500.000. Se eu sei que a receita das saias, desculpe, que o preço de venda das saias foi R$ 80 e foram vendidas 12.500 saias, 80 vezes 12.500, a receita das saias foi de R$ 1 milhão, né? Aí o dono da loja olhou e falou, poxa vida, que beleza, ó, ganhei R$ 1 milhão só com a venda das saias, né? Porque está olhando só para receita, para o preço, não está olhando para a margem. Mas então, receita total da loja é a receita dos vestidos mais a receita das saias, vai dar um total de R$ 2.500.000. Para eu achar a margem de contribuição total em porcentagem, tá? Eu vou ter que dividir a margem de contribuição total da loja, 62.500, pela receita total, 2.500.000. E aí vai dar uma margem de contribuição de 2,5%, tá? Isso aqui eu não pedi para vocês fazerem, pessoal, fiquem tranquilos, é só para mostrar algo que eu acabei passando batido na aula passada, mas essa margem de contribuição total, ela também pode ser expressa em porcentagem, para isso eu tenho que dividir a margem de contribuição da empresa toda pela receita total. Pessoal, alguém tem alguma dúvida nessa questão B? Durante a semana, muita gente estava em dúvida para fazer ela. Consegui esclarecer? Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, vou seguir. Qualquer coisa, é só chamar. No WhatsApp também, se preferir, fique à vontade. Então, para finalizar, né, aí uma questão de interpretação que, na verdade, é a parte mais importante em si da controladoria, né? A gente saber interpretar todos esses dados. Com base nos resultados calculados na questão A e B, e sabendo que o total de despesas fixas ou custos indiretos da loja são de R$ 175 mil, comente se a margem de contribuição total foi suficiente ou não para pagar esse valor de despesas fixas. E se a controladoria necessita recomendar a alteração do preço de venda de alguns dos dois produtos. Então, aqui ó, tem até escrito, mas falando bem resumidamente. A gente já viu que a margem de contribuição é de 62.500 e se as despesas fixas, né,
da loja são de R$175.000, ela não vai conseguir pagar. Ela vai ter aí um prejuízo operacional. O que dá para fazer para a loja reverter essa situação? Bom, primeiro, ela vai ter que reajustar obrigatoriamente esse preço das saias aqui, né? Esse preço das saias vai ter que aumentar porque ela está levando prejuízo em cada saia que ela vende. E se mesmo assim, mesmo aumentando, vamos dizer assim, em vez de R$80, ela passa o preço para 82. Fica um pouco acima aqui do preço mínimo que ela deveria praticar. Se mesmo assim a margem de contribuição não for suficiente, a total, para cobrir essas despesas fixas, ela vai ter que pensar ou no reajuste ainda maior desses preços, né? Então, reajustar tanto o preço da saia, o que é obrigatório para ela, né? Porque ela está levando prejuízo, mas reajustar mais e reajustar também o preço dos vestidos para cima. Ou tem uma outra alternativa, né? Que ela pode vislumbrar, que é buscar alguma solução para conseguir reduzir o custo direto do produto, né? Então, em vez de ter um custo de R$120 para produzir o vestido, ou para vender o vestido, e de R$65 de custo para vender a saia, procurar reduzir esse custo, encontrar um outro fornecedor, talvez, que consiga fazer um valor menor, que gere um custo menor para essa loja aí, né? Mas ela precisa mexer ou no preço ou no custo dos produtos, porque ela não está conseguindo pagar a despesa fixa dela. Ok, então já vou anexar esses exercícios corrigidos na pré-aula do Encontro 12, conforme eu combinei com vocês, tá, gente? Deixa eu fechar aqui. Aparecer na câmera para vocês. Pessoal, quanto a esse exercício aí, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não precisa fazer pelo microfone. Se quiser, eu estou aqui no WhatsApp a hora que você quiser tirar se quiser mandar dúvida por aqui. Se não, vou iniciar o assunto novo. Beleza, então vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje, que na verdade é uma continuação aí dessa parte de gestão de custos, né? Ela é bem extensa. Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Lembrando que hoje vai ter pergunta, né? Para quem acertar primeiro, estar dispensado de fazer essa atividade das 9 da noite. Então, fiquem ligados aí que quem for mais rápido consegue se livrar de responder o questionário de hoje. Daqui a pouco a gente vai ter. Compartilhando com vocês o slide. Está aparecendo minha tela, pessoal? Sim. Obrigado. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de custeio por absorção e formação do preço de venda. O que é isso? Bom, a gente vai usar, para eu poder explicar isso para vocês, o mesmo exemplo que eu usei na aula passada, que era aquela empresa de alarme monitorado que faz serviços de instalação e serviços de automação. Na aula passada, a gente fez o custeio direto variável. Hoje a gente vai ver como que ficaria o custeio por absorção. Então, aí tem os dados, né? Tem a receita dos dois serviços, a receita bruta, as despesas com as comissões de vendas, com os impostos de vendas, os custos, né, dos dois serviços, de instalação de automação. Aí tudo isso vai dar uma margem de contribuição. A margem de contribuição vai pagar as despesas operacionais, margem de contribuição menos despesas operacionais vai gerar aí um valor de EBITDA, que é a geração de caixa da empresa,
Isso menos a depreciação, a gente vai ter o EBIT, né? O lucro antes de juros e imposto de renda, que é o lucro, o resultado operacional da empresa. Aqui então, os custos dos serviços de instalação e os custos dos serviços de automação, no que consiste, né? Então, são custos que efetivamente são diretamente gastos para se fazer esses serviços, com a mão de obra, com equipamentos, etc. As despesas operacionais que aí já entram no terreno das despesas fixas, tá? Então, folha de pagamento, as despesas de escritório, despesas com marketing e propaganda e as despesas comerciais, né? Bom, aqui uma lista, então, de todos os custos que são considerados diretos ou variáveis. Lembrando, custo direto ou variável é aquele custo, é aquele gasto que a empresa só vai ter se ela tiver venda, se ela vender produto, se ela vender serviço, se ela tiver receita. Então, no caso aí, esses custos são as comissões dos vendedores, né? O vendedor só vai receber uma comissão se o produto for vendido, os impostos que são cobrados sobre a venda, né, sobre o preço de venda, os custos dos serviços de instalação e os custos dos serviços de automação. Lógico, né, eu só vou ter custo com esses serviços se esses serviços forem vendidos. E as despesas fixas, ou custos indiretos, que são assim chamados. Por quê, pessoal? Porque são custos que a empresa vai ter mesmo que ela não venda nada. Então, vocês veem aqui na descrição das despesas operacionais, folha de pagamento, marketing e propaganda, despesas de escritório. Tudo isso aí, independente se ela vendeu alguma coisa ou não, ela vai ter que pagar. Ah, mas se ela não está vendendo, ela não tem que pagar propaganda, Rodrigo. Mas pelo contrário, né? Se ela não está vendendo nada, aí que ela tem que investir em propaganda mesmo. Aí que ela tem que ter uma despesa com propaganda para procurar vender, né? Senão ela vai quebrar. E a depreciação também é considerada uma despesa fixa ou custo indireto, porque a depreciação é um desgaste, né? A gente falou bastante de depreciação nos últimos dias nas aulas de análise de investimentos. É um desgaste aí dos bens, das máquinas que a empresa adquiriu para exatamente conseguir vender esses produtos, mas se ela não vender nada, também esse desgaste vai acontecer. Então, a gente considera depreciação um custo indireto. Então, tá, vamos lá. Qual que é a importância da gente saber o custo unitário dos produtos ou dos serviços, né? Ou o seu custeio, o preço mínimo que tem que ser, que a empresa tem que vender esses produtos ou serviços, né, para conseguir pagar todos os custos. Primeiro, isso é importante para você determinar o preço de venda do produto. A gente viu lá no exemplo das saias, né? Pô, tá vendendo saia com preço menor do que o custo. Isso aí vai gerar um baita prejuízo para a empresa. Outra coisa que torna isso importante é ela poder definir o mix ideal de produtos. O que é mix ideal de produtos? Né? Os produtos que ela vai priorizar na hora da venda. Então, se ela sabe que um produto tem uma margem de contribuição maior, que vendendo aquele produto vai entrar mais dinheiro no caixa dela, ela vai priorizar a venda daquele produto que tem maior margem, ou daquele serviço que tem maior margem. E sempre, repito isso aqui, né, já tinha no slide da aula anterior, coloco isso aqui para vocês gravarem muito bem. Isso aí é algo que quem vai trabalhar aí com empresas, né, diretamente, com pessoa jurídica, com negócios, tem que guardar, fixar muito bem na cabeça. Porque muitas empresas concentram sua estratégia comercial nos produtos com maior preço.
quando o correto é priorizar os produtos de maior margem, né? Margem, quando eu falo de margem, eu estou falando de preço menos custo. Então, se eu priorizar o produto só porque ele tem o maior preço e não estou vendo o custo dele, eu não sei qual que é a margem, às vezes eu estou vendendo um produto que está me dando uma margem negativa, né? E está me dando prejuízo, e eu estou lá todo alegrão, achando que eu estou vendendo bem um produto que está entrando um monte de dinheiro, quando na verdade o custo não está valendo a pena, né? Então, sempre as empresas devem priorizar a margem quando definem o mix, definem o produto ou serviço que elas vão priorizar vender. Então, beleza, pessoal. Dito isso, vamos para o assunto de hoje. Custeio por absorção ou integral. Nesta modalidade de custeio, são considerados todos os custos operacionais da empresa, né? Então, são considerados tanto os custos diretos ou variáveis, quanto os custos indiretos ou as despesas fixas. Então, acho que vocês já perceberam qual que é a diferença desse custeio aí para o custeio que a gente fez na aula passada e nesse exercício que a gente acabou de corrigir, o custeio direto ou variável. No custeio direto ou variável, como diz o nome, a gente só considera os custos diretos, né? A gente vai determinar o preço mínimo, o custeio que um produto deve ser vendido, ou um serviço deve ser vendido, só pelos custos diretos, aqueles que só existem se tiver venda. No custo por absorção ou integral, a gente vai considerar também as despesas fixas para fazer aí esse custeio do produto ou serviço. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Como eu falei, a gestão de custos é uma área muito vasta e cada empresa acaba tendo a liberdade de fazer a sua própria forma de gestão de custos, o seu próprio custeio, o custeio que aquela empresa acha que é mais indicado para ela, né? Eu, Rodrigo, tá? Particularmente, tem gente que gosta de fazer o custeio por absorção ou integral. Se alguém perguntar, Rodrigo, como que se deve fazer o custeio? Eu vou sempre falar, faça somente o custeio direto ou variável, tá? Que nem eu falei isso na terça-feira, né? Tipo, das técnicas de análise de investimentos. Se vocês fossem trabalhar comigo e eu precisasse ensinar uma técnica lá de análise de investimentos, eu falei, eu só ensinaria o VPL. Da mesma forma aqui, se vocês fossem trabalhar comigo e eu tivesse que ensinar um método de custeio para vocês, eu ia ensinar só o custeio direto ou variável. Mas aqui vocês têm que aprender todos, vocês têm que ter contato com todos, justamente para fazer esse tipo de julgamento. Eu vou explicar para vocês como que é o custeio por absorção ou integral, e daí no final eu vou falar por que eu prefiro muito mais o custeio direto ou variável. Assim, eu acredito que muitos de vocês vão ter a sensação durante a explicação que, poxa vida, Rodrigo, mas é bem melhor fazer aí o custeio por absorção, né? Tem uma vantagem muito nítida de fazer esse tipo de custeio. Só que tem muita coisa que na teoria parece bom, e isso em qualquer área, tá? Tem muita coisa que na teoria parece bom, e na prática, a coisa é diferente. É o caso aqui do custeio por absorção. Mas vamos explicar aqui como se faz, e daí no final a gente vai discutir o que são essas desvantagens desse tipo de custeio. Então a gente vai fazer com o mesmo exemplo, pegando inclusive a mesma quantidade vendida de serviços de instalação
e a quantidade vendida de serviço de automação. Então, a gente vai considerar lá um período onde foram vendidos 4.400 serviços de instalação e 2.500 serviços de automação por essa empresa. Então, como aqui está falando, nessa modalidade estão considerados tanto os custos diretos ou variáveis, quanto os custos indiretos ou despesas fixas. Então, custo direto ou variável, eu tenho que continuar considerando para fazer esse custeio. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá na técnica de custeio direto. Eu tenho que achar o custo unitário de cada um desses serviços que são vendidos. Como que eu faço isso? Tenho que dividir o custo total de cada serviço pela quantidade vendida de cada um. Então, custo dos serviços de instalação. A gente viu lá que foi de 3.437.500, 3.437.500, contando equipamento, mão de obra, infraestrutura e deslocamento dos técnicos. Então, divido esse custo pela quantidade vendida. Tenho a conclusão aqui que cada serviço de instalação custou para a empresa R$ 781,25 de custo direto. Mesma coisa para os serviços de automação. Total do custo desse serviço de automação foi R$ 2.250.000. Ela vendeu 2.500 serviços do tipo. Esse custo dividido pela quantidade vendida de serviços dá R$ 900. A empresa teve um custo de R$ 900 para cada serviço de automação que ela vendeu. Beleza. Primeira parte aqui do custeio, que era do custo direto, já fiz. Rodrigo, e as porcentagens, impostos, comissão? Calma, que já vou chegar lá. Antes, eu tenho que pensar nos custos indiretos ou despesas fixas, que também vão entrar aí nesse custeio por absorção. Então, qual que é o total dessas despesas fixas? Tem as despesas operacionais, despesas operacionais que essas aqui, folha de pagamento, material de escritório, propaganda e etc. Mais a depreciação. Isso dá um total de custos indiretos de R$ 9.050.000. Então, para fazer o custeio por absorção, é necessário ratear os custos indiretos pelas quantidades vendidas de produtos ou de serviços prestados pela empresa. É necessário ratear. O que é esse rateio? No caso aqui, eu tenho que, pela quantidade vendida total de serviços, porque assim, pessoal, vamos pegar aqui no caso das despesas operacionais, folha de pagamento, despesas de escritório, marketing e propaganda e despesas comerciais. Essas despesas, a empresa ela não está tendo, especificamente para o serviço de instalação ou para o serviço de automação. Essas despesas ela está tendo para prestar os dois serviços, para manter a estrutura operacional dela, que permite ela prestar os dois tipos de serviço. O que entra aí na folha de pagamento? Vamos dizer assim, pagamento de uma secretária. A secretária atende a empresa, ela não está atendendo os serviços de instalação ou os serviços de automação. Vamos dizer, tem um contador que trabalha na empresa. O contador, provavelmente, ele não está atendendo só serviços de instalação ou serviços de automação. Ele está atendendo a empresa como um todo. Então, aqui, não dá para separar o que é serviço de instalação ou o que é serviço de automação. E propaganda, Rodrigo, dá para separar?
Olha, às vezes dá até para separar, às vezes ela pode estar fazendo uma propaganda específica lá para os serviços de automação, né? Mas isso, se é uma propaganda bem definida, né, que ela tá fazendo para serviços de automação, isso aí já não iria entrar aqui. Isso ia entrar aqui no custo dos serviços de automação. Se está aqui, é porque é uma propaganda da empresa, né? A empresa está fazendo propaganda dos dois serviços, né? Está fazendo uma, tipo, quando a gente vê um outdoor, geralmente o outdoor é da empresa, né? E às vezes até cita, né, os produtos que ela vende ou os serviços que ela presta, só que é uma propaganda para a empresa, não para o produto específico ou para o serviço específico, né? Eu até tenho um caso lá na Washington que tem um outdoor aqui, aqui perto da rodoviária tem um outdoor que é de apenas um curso lá que a Washington oferece. Nesse caso, esse outdoor é custo direto desse produto, desse curso. Mas no caso, assim, tipo, geralmente, marketing e propaganda, a empresa dificilmente especifica por produto. Então, essas despesas, elas estão valendo para os dois casos, né, para os dois serviços. E a depreciação também, a não ser que exista uma depreciação de uma máquina ou de um bem que é específico para prestar um determinado tipo de produto ou um determinado tipo de serviço. Por exemplo, aqui, vamos dizer que tem um carro que ele foi comprado especificamente para fazer serviço de automação. Nesse caso, a depreciação dele também entraria aqui dentro, ó, entraria no custo de serviço de automação. Se não, se são aí móveis ou máquinas que servem para toda a empresa, vai entrar no custo indireto. Ok, então para fazer esse rateio, a gente vai somar a quantidade vendida dos dois produtos, tá? Dos dois tipos, na verdade aqui, dos dois tipos de serviço, 4.400 mais 2.500, vai dar um total de 6.900 serviços vendidos. Os custos indiretos, a gente viu que o total era 9.050.000. Então, para fazer esse rateio, basta dividir esses custos indiretos totais pela quantidade vendida total, já considerando os dois serviços. 9.050.000 dividido por 6.900 vai dar aí 1.311,5942. Nossa, Rodrigo, não dá para arredondar? Tem que ter 4 casas? No caso do custeio por absorção, tá? Tem que ter 4 casas pelo menos, né? Isso se o ideal era que tivesse até mais, tá? Isso aí a gente no custeio por absorção não dá para se arredondar. Bom, então a gente já rateou aí, já viu o custo direto unitário, né, de cada serviço. Aqui a gente achou o custo indireto unitário, né, a gente achou o custo indireto para cada serviço que for vendido. Agora a gente pode fazer o custeio dos dois serviços. Como que a gente faz esse custeio? Agora que a gente vai inserir aquelas porcentagens, porque a gente vai achar o preço mínimo pelo qual esses serviços têm que ser vendidos através desse custeio por absorção. Então, no caso dos serviços de instalação, ó, 781,25 era o custo direto unitário. A gente achou aqui. Isso, então, a gente tem que fazer, e a gente, aqui nesse custeio, considera também os custos indiretos. Então, a gente achou aqui o custo indireto unitário antes, 1.311,5942.
Isso vai dar 2.092,8442. E aí, agora a gente coloca as porcentagens. 8% de imposto das vendas, mais 2% de comissão de vendas. Vai dar 10%. 1 menos 0,10 igual a 0,90. E aí, a gente vai dividir esse custo unitário, tá? Que já contempla custo direto e custo indireto, por 0,90. Né? 10%, 0,10, 1 menos 0,10 igual a 0,90, igual ao que foi feito lá no custeio direto. Isso vai dar, então, 2.325,3824. Espera aí que alguém está me fazendo uma pergunta aqui no WhatsApp. Ah, tem alguém, espera aí. Deixa eu colocar. Está pedindo autorização. Eu acabei me concentrando aqui no slide e esqueci de autorizar a entrada dela. Aqui. Desculpa, Eliandra, eu nem ouvi o sinal que você estava pedindo autorização, tá? Pessoal, quando tiver alguém aí querendo entrar e vocês percebem, eu não percebi, me avisa, abre o microfone e me avisa, tá? Para autorizar a entrada da pessoa, porque às vezes eu estou explicando aqui e não consigo perceber que ela está pedindo lá para entrar. Bom, então é isso. Achei aqui o custeio dos serviços de instalação por absorção. E eu faço a mesma coisa para achar o custeio por absorção dos serviços de automação. Então, R$ 900, que é o custo direto unitário, mais 1.311,5942, que é aquele custeio dos custos indiretos, né, o custo indireto unitário. Isso vai dar 2.211,5942. Aí a gente vai ter que colocar as porcentagens, 8% de imposto das vendas mais 2% de comissão de vendas, isso vai dar 10%. Fazemos aquela técnica, 10% é 0,10, 1 menos 0,10 igual a 0,90. A gente pega o valor aqui, 2.211,5942, dividido por 0,90, o que vai dar um custeio aqui, um preço mínimo pelo qual deve ser vendido esses serviços de automação, através do custeio por absorção, de R$ 2.457,3269. Ok? Achei aí os dois custeios. O que é custeio? Custeio é o preço mínimo que a empresa tem que praticar por produto ou serviço, né, para pagar todos os custos, aqui no caso do custeio por absorção, todos os custos diretos e custos indiretos. E como eu falei para vocês, aqui não dá para arredondar. Aqui tem que ser pelo menos 4 casas. Por quê? Porque agora a gente vai fazer a margem de contribuição. Vai calcular a margem de contribuição da loja, né, utilizando esse custeio por absorção. Então, para achar o preço de cada serviço, pelo qual foi vendido cada serviço, preço dos serviços de instalação, a gente dividiu aqui a receita bruta deles pela quantidade vendida. Dos serviços de automação, a mesma coisa. A gente divide a receita bruta pela quantidade vendida. Vai dar um preço de 3.125, no caso dos serviços de instalação. E no caso dos serviços de automação, vai dar um preço aí de 4.500.
Então, agora a gente vai ver quanto que sobrou, né, de cada um desses serviços. Primeiro, margem de contribuição unitária dos serviços de instalação. Preço de venda, 3.125, menos. Aí, a gente tem que considerar, ó, esse valor aqui antes das porcentagens. O custo direto unitário mais o rateio dos custos indiretos. Por quê? Porque essa porcentagem aqui, ela incide sobre o preço de venda. O que, que a gente achou aqui? Aqui a gente achou o preço mínimo pelo qual a empresa tem que vender esse serviço para conseguir dar conta de pagar todos os custos. É o preço mínimo. E eu já vi que ela chegou nesse preço mínimo, né? Ela vendeu por 3.125 e ela tinha que vender por no mínimo 2.325,3824. Então vai sobrar uma boa margem. Agora eu ouvi que tem gente querendo entrar. Então tá, então eu tenho que fazer aquele custo direto unitário mais o rateio dos custos indiretos, mais 10%, que são as porcentagens de impostos e comissões, vezes o preço de venda, que é 3.125. Então, fazendo aí, ó, 10% de 3.125 a 312,50, eu somo aqui com esse valor. No final, vai me dar uma margem de 719,6558. E para eu achar a margem de contribuição total dos serviços de instalação, basta eu pegar essa margem que eu calculei aqui e multiplicar pela quantidade vendida dos serviços de instalação, que vai me dar uma margem de contribuição de todos esses serviços que foram vendidos de 3.166.485,52. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente tem que se atentar. Se foi considerado para fazer esse custeio, né, para fazer esses custos, tanto os custos diretos como os custos indiretos, essa margem aqui dos serviços de instalação significa que a empresa, através da venda desses serviços, conseguiu pagar todos os custos diretos, todos os custos indiretos. Não tem aquela história que a gente viu lá no exercício. Será que a margem foi suficiente para pagar os custos indiretos, as despesas fixas? No custeio por absorção, né, a gente não precisa pensar nisso, porque aqui a gente já considerou as despesas fixas para fazer o custeio. Então, esses 3.166.000 aqui é um valor que já sobrou além das despesas fixas que já estão pagas, né? Então, poxa vida, Rodrigo, mas que maravilha! Então, se nesse tipo de custeio eu já consigo me certificar que as despesas fixas foram pagas, por que você está falando que não é legal usar o custeio por absorção? Afinal, nele a gente consegue ter certeza que tanto o custo direto como o custo indireto, como a despesa fixa, a empresa está dando conta de pagar, né? Então, aquilo que eu falei, na teoria parece legal, mas a gente já vai ver o que complica. Então, aí a margem de contribuição unitária dos serviços de automação, a gente faz a mesma coisa, né? A gente tem que considerar aqui serviços de automação, esse valor de custo direto unitário, mais o rateio dos custos indiretos, que vai dar 2.211,5942. Isso vai dar uma margem unitária, né, de contribuição unitária para cada serviço de automação de 1.838,4058, lembrando aí de
calcular as porcentagens que incidem sobre o preço de venda. No caso aqui é 4.500. E para fazer a margem de contribuição total dos serviços de automação, basta multiplicar essa margem de contribuição unitária pela quantidade vendida, que foram 2.500 serviços. Isso vai dar um total, uma margem de contribuição total dos serviços de automação de R$ 4.596.014,50. Aqui a gente já consegue ter números mais redondos. E aí, a gente achou a margem de contribuição total dos serviços de instalação, a margem de contribuição total dos serviços de automação. Agora, a gente pode calcular a margem de contribuição total. Basta somar a margem de contribuição desses dois serviços, né? Margem de contribuição dos serviços de instalação, mais a margem de contribuição dos serviços de automação. Vai dar aqui um total de R$ 7.762.499,52. Quando chega nesse número aqui, da margem de contribuição total, do custeio por absorção, a gente já pode arredondar para R$ 7.762.450, tá? Porque, enfim, nesses arredondamentos que vão se passando nessa conta aí, acaba faltando, comendo algum decimal. Aí a gente já pode arredondar para cima. Então, R$ 7.762.450 a margem de contribuição total. Agora eu vou parar de compartilhar aqui, né, margem de contribuição total, através do custeio por absorção. Vou parar de compartilhar. Vou olhar nos olhos de vocês. Peraí. Então é o seguinte, pessoal. Momento da pergunta que vai livrar alguém de fazer a atividade de hoje. Na margem de contribuição do custeio direto, a gente tem a margem de contribuição e ela vai contribuir para pagar as despesas fixas, os custos indiretos. Então, o nome é margem de contribuição mesmo. No caso aqui do custeio por absorção, a gente já está considerando as despesas fixas para colocar lá no preço do produto, né? Na margem do produto. Então, essa margem de contribuição, através do custeio por absorção, na verdade, já pagou as despesas fixas. Então, não é bem uma margem de contribuição. Esse total de margem de contribuição que a gente acha por custeio de absorção, então, ela tem um outro nome, ela corresponde à mesma coisa que o indicador que a gente já viu em aulas anteriores. E a pergunta aqui, ao meu sinal, tá? Quem responder primeiro, tá? Eu estou aqui com o WhatsApp aberto, pode mandar no WhatsApp, mas tem que esperar o meu sinal. Qual que é o nome desse indicador que corresponde à margem de contribuição total que a gente acha no custeio por absorção? Valendo! Quem acertar... Opa, espera aí, já fizeram. Ó, eu vou ter que ser justo, pessoal. Teve um empate aqui. Teve um empate, então eu vou contemplar duas pessoas aí com essa isenção de fazer a atividade lá no final da aula. Uma delas dá até um pouco de raiva, porque ele já se livrou de análise de investimentos, foi o Luiz, e a Lorena também respondeu ao mesmo tempo. Então, Luiz e Lorena, parabéns, vocês estão livres da atividade de hoje. É isso mesmo, é o EBIT, né? É o EBIT, a margem EBIT, é o resultado operacional da empresa. Como eu já considerei o custo indireto, como eu já considerei a despesa fixa, né, o que sobrou, né, dessa venda é o EBIT, é o resultado operacional. Está tudo pago, está pago depreciação,
Por que não é EBITDA, Rodrigo? Porque a despesa fixa, ela já está contemplando a depreciação, né? E a gente lembra que EBITDA é lucro antes de depreciação, juros e imposto de renda, né? A geração de caixa. Como aqui a gente já contempla a depreciação, o que sobra é o EBIT. Então, ó, Luiz se livrou das duas, análise e controladoria. E a Lorena hoje está livre também de fazer a atividade. Parabéns para os dois, foram bem rápidos. E, jurou, eles responderam exatamente ao mesmo tempo aqui, ó. Empate total. Isso aí, gente. Deixa eu voltar no slide. A gente ainda tem meia hora. Tenho que terminar para vocês poderem responder. Então, a gente vai direto sem intervalo. Deixa eu voltar onde eu estava. Aqui. Então, a margem de contribuição total, calculada através do custeio por absorção, corresponde ao valor do EBIT LAGIR, lucro antes de juros e imposto de renda. EBIT ou LAGIR, né? LAGIR é a tradução em português dessa sigla EBIT. Então, a gente pode achar também a margem EBIT, né? Que é o valor do EBIT dividido pela receita bruta. Só autorizar a entrada aqui. Então, a margem EBIT é o valor do EBIT dividido pela receita bruta, que vai dar 31,05%. Né? Isso significa que de toda a receita, né, que entra na empresa, todo o dinheiro que a empresa ganha com as vendas, sobra de resultado operacional, de atividade final da empresa mesmo, né, a atividade que ela se propõe a fazer, sobra da receita 31,05% para ela de resultado operacional. Ainda não é o lucro líquido, como vocês devem lembrar, porque aí entra juros e tal, imposto de renda, que depois de tudo isso vai dar o real lucro líquido da empresa. Então aí a gente tem a margem EBIT. A Eliandra me perguntou se na terça tinha essa tarefa no AVA. Nessa terça aqui não teve, Eliandra, vai ter na próxima terça, tá? Na terça da semana que vem a gente vai ter uma tarefa igual a essa que a gente tem hoje. Então, quais são as vantagens de se fazer o custeio por absorção ou integral? É aquilo que eu já falei. Esse custeio, ele permite atribuir a cada produto ou serviço o custo total da empresa. Considera tudo, custos diretos e custos indiretos. E através desse custeio, assim, é possível determinar um preço mínimo de venda que cobrirá todas as despesas operacionais e as demais despesas fixas da empresa. Foi aquilo que eu falei. Quando eu faço esse custeio, eu posso ficar tranquilo, né? Eu sei que vai dar conta de pagar tanto o custo direto como o custo indireto. Então, Rodrigo, por que você está falando que prefere o custeio direto, né? Porque, pessoal, na prática é muito, muito difícil a gente conseguir fazer o custeio por absorção. Por quê? Aí a gente entra nas desvantagens do custeio por absorção. Subjetividade dos critérios de rateio das despesas fixas. Porque o que acontece? Aqui no meu exemplo, a gente só tem 2 tipos de serviço que são vendidos. Então, é até plausível você pensar, poxa, realmente os custos indiretos,
eles podem ser atribuídos igualmente para os dois tipos de serviço. Mas e quando uma empresa ela vende vários produtos, vários serviços? Com certeza, pessoal, numa empresa que tem uma variedade grande aí de produtos ou serviços que ela vende, vai ter um ou outro que mesmo o pessoal aí do marketing, mesmo o pessoal aí da contabilidade e tal, vai ter algum produto que vai demandar mais esforço, né? E como calcular quanto por cento de um produto é mais importante que o outro para eu ratear lá nos custos indiretos? Então, isso é muito subjetivo, né? Então, eu posso fazer um rateio, mas eu posso estar fazendo um rateio incorreto. Às vezes tem algum produto que eu estou subestimando e tem um outro produto que eu estou superestimando, né? Estou fazendo um custo maior, estou colocando um custo maior nele porque eu estou atribuindo custo indireto que, na verdade, ele não tem. Então, é muito difícil você ter um critério de rateio tão exato que te dê segurança para trabalhar com esse custeio por absorção. E outra coisa que implica bastante nessa desvantagem. Aqui vocês viram que para fazer a gente fazer o rateio dos custos indiretos, a gente utilizou a quantidade vendida de cada serviço. Mas e empresas que têm uma sazonalidade muito grande, né? Tem empresas, tem lojas, enfim, que vendem bastante no começo do ano, não vendem quase nada no meio do ano e vendem muito, voltam a vender muito nos meses de final de ano, tal. Tipo, não é todo mês uma venda uniforme. E esse rateio se faz pela quantidade vendida. Então, eu posso, em um mês, onde a empresa vendeu pouco, atribuir um custo indireto, uma despesa fixa para cada produto que fica muito alto. E daí, na hora de fazer o preço de venda, eu vou acabar caindo no erro de praticar um preço de venda maior, quando, na verdade, aquele rateio não corresponde à realidade, né? Eu precisava de um horizonte de tempo maior para ver quanto que realmente é a venda de cada produto para conseguir acertar esse rateio. Dá para fazer custeio sem eu saber a quantidade vendida? Dá. Só que não o custeio por absorção. Eu consigo fazer o custeio direto sem saber a quantidade vendida. Por exemplo, o custo de um hambúrguer, né? O hambúrguer ele é composto por vários materiais, vários ingredientes. Então, se eu sei lá que 1 quilo de carne custa tanto e no hambúrguer vai 200 gramas de carne, eu consigo, então uma regra de 3, 1 quilo custa X, 200 gramas vai custar 0,2x. No custeio direto, eu consigo fazer custeio sem determinar o custo de cada produto, sem saber a quantidade vendida. Para fazer esse método da absorção, eu não consigo, eu tenho que saber a quantidade vendida e isso pode provocar bastante distorção. Então, reiterando para vocês, na prática é muito difícil conseguir fazer o custeio por absorção ou integral. Por mais que ele pareça lindo aí na teoria, né, eu sempre recomendo dar preferência para o custeio direto. É muito mais fácil de trabalhar em qualquer situação. Então, para finalizar, pessoal, espera aí, deixa eu só autorizar. Mas para mim não está aparecendo ninguém pedindo autorização, tá?
eu vou seguir qualquer coisa, vocês me dão um toque. Aqui para mim não está aparecendo para autorizar ninguém. Vamos lá. A importância da gente fazer o custo unitário é o custeio, né, como eu mostrei para vocês, é ajudar a empresa a determinar o preço de venda dos seus produtos ou dos seus serviços. Opa, agora apareceu aqui o sinal de autorizar. Pronto. Então, objetivo de saber o custo, determinar o preço de venda, né? Isso aí é uma coisa bem básica. Se eu vender os meus produtos a um preço menor do que o que eles custam, isso aí vai me ajudar a ter lucro, que é o que interessa para o dono da empresa, para o acionista e para todo mundo dentro da empresa, e é a função da controladoria, né? Otimizar o patrimônio dela. Então, eu tenho que saber o custo para decidir o preço de venda. Só que o custo, lógico, ele acaba não sendo o único fator determinante para a gente estipular um preço. A gente tem que considerar a cotação de mercado, né? Tipo, quanto que o mercado ele está querendo pagar pelo meu produto. Porque às vezes eu vou fazer o custeio, né? Faço um custeio direto e então eu concluo que eu consigo vender o meu produto a um preço mínimo de R$200. Com R$200 eu pago todos os custos, incluindo imposto, comissão de vendas, todas essas porcentagens que incidem. Aí eu falo, beleza, se o mínimo é vender por 200, vou vender por 300, já vai me dar uma margem boa aqui, ó, uma margem de mais de R$100 para cada produto que eu vender. Só que se o mercado, né, se as pessoas que compram, estiverem aceitando pagar 700 pelo meu produto, o mercado, né, as pessoas, elas sentem um valor nesse produto aí, o que a gente chama de valor agregado, né? Pô, elas estão dispostas a pagar R$700. Então, se eu estou vendendo por 300, né, eu poderia estar ganhando um pouco mais de dinheiro. Poderia, tipo, então, às vezes eu vou entrar no mercado, se eu consigo vender por 200, eu vou vender por 500, vou vender mais barato do que o mercado está fazendo, e mesmo assim eu estou levando uma boa margem. Então, não é só o custo que tem que ser levado em consideração quando a gente fala de formação do preço de venda. A gente também tem que considerar o que o mercado está disposto a pagar. E como eu sou muito o mercado é muito importante na determinação desse preço de venda, isso torna ainda mais fundamental a gente saber o custo unitário dos produtos ou dos serviços. Porque vamos falar uma outra situação. Esse mesmo exemplo que eu dei. O preço mínimo que eu tenho que vender é R$200. Só que as pessoas, o mercado, né, ele está disposto a pagar apenas 250. A cotação desse produto no mercado está sendo aí de R$250. Por mais de R$250, eu dificilmente eu vou vender. Então, eu já sei que eu não posso vender esse produto a 300. Eu vou ter que me conformar em vender ele a 250. Mas aí eu já vou estar mais tranquilo, porque eu sei que esses 250 já é maior do que o preço mínimo, né? Do que o custeio que eu fiz para esse produto. Eu estou ganhando lá pelo menos mais de R$50. Agora, se o preço mínimo, meu preço mínimo tivesse que ser 200 e no mercado as pessoas estão dispostas a pagar no máximo 180, para mim não vai valer a pena vender. Pô, se as pessoas estão pagando 180 e eu vou ter um custo de 200, né, eu teria que vender por 200 no mínimo, não está valendo a pena eu vender esse produto. Então, essa aí é a importância ainda maior da gente saber o custo unitário
das empresas saberem o custo unitário de cada produto ou serviço. Só que nos casos, né, em que a empresa pode, em que o mercado permite que a empresa determine o seu preço, a empresa ela pode escolher a margem de contribuição que ela quer obter para o produto ou serviço dela. Ela pode escolher, eu quero vender esse produto, né, com uma margem de contribuição de 30%. Encaixa no que o mercado quer? Encaixa. Então, beleza, essa é a margem de contribuição que eu quero. Como que a empresa faz isso? Através do markup. O que é esse bicho markup? Vamos ver o que é. Fazendo, então, pelo custeio direto ou variável só, pessoal. Dá para fazer também markup no custeio por absorção, mas como eu falei, né, na prática, o custeio por absorção acaba não sendo muito usado. Então, pegando aqueles mesmos valores lá de custo unitário dos serviços de instalação, custo unitário dos serviços de automação, tem lá ainda o imposto das vendas, que é 8%, e a comissão sobre as vendas, que é 2%. Então, essa empresa resolve determinar, né, as seguintes metas mínimas de margem de contribuição para cada um dos serviços. Então, ela vai determinar a margem de contribuição mínima que ela quer ter, que ela quer que sobre para cada um desses serviços que ela vende. Ela determina que ela quer uma margem de contribuição de 50% para cada serviço de instalação e de 60% para cada serviço de automação. O que é markup? Pessoal, markup é aquela conta que a gente já fez. A diferença é que agora a gente vai inserir a meta de margem de contribuição. O porquê? A meta, essa margem de contribuição, eu não estou falando que é uma porcentagem, estou falando que é uma porcentagem, né? Então, eu tenho que inserir ela no custo, né, no custeio, da mesma forma que eu insiro os outros custos que são porcentagens. Então, se eu tenho 8% de impostos, mais 2% de comissão, mais 50% de meta de margem de contribuição, né, que é a meta lá que a empresa colocou. Isso tudo somado vai dar 60%. 60% a gente converte para 0,60. Aí eu faço aquela técnica 1 menos 0,60. Isso dá 0,40. Esse 0,40, esse resultado aí, é o que a gente chama de markup. Esse é o markup. E aí, como que a gente vai fazer o preço já contemplando essa margem de contribuição mínima? É só dividir o custo unitário pelo markup. Aí, no caso, vai dar 1.953,13. E para a gente tirar a prova real, né, isso aí que eu mostro para vocês, essa prova real, vocês não precisam fazer, tá? Quando tiver um exercício, prova e tal, isso aí é para realmente vocês terem certeza de que está certo. Então, olha lá, 1.953,13 vezes 60%, que é a soma de todas essas porcentagens aqui, isso vai dar 1.171,87. 1.953,13 menos 1.171,87 vai dar 781,26, que é exatamente o mesmo valor do custo unitário. Aqui ficou 1 centavo a mais, porque arredondamento e tal, acaba sempre se perdendo alguma coisinha. Mas a gente viu que a empresa vai conseguir vender esse serviço, vai conseguir pagar os impostos, vai conseguir pagar a comissão e vai conseguir pegar esses 50% de margem de contribuição sem correr risco de não pagar o seu custo unitário. E a meta lá dos serviços de automação? A gente colocou uma meta de margem de contribuição para o serviço de automação de 60%. Então, somando 8% de imposto, 2% de comissão, e 60% da meta, né, de margem de contribuição que a empresa estabeleceu para ela,
a gente vai ter um total de 70%. Converte esse 70% para 0,70. 1 menos 0,70 é igual a 0,30. Esse 0,30 é o markup desse serviço, que a empresa vai colocar nesse serviço. Como que a empresa vai colocar esse markup no serviço? Dividindo o custo unitário dele por esse markup. Quer dizer que para ter essa margem de contribuição de 60% e pagar os impostos e a comissão de vendas, ela vai ter que vender o serviço por R$3.000. E qual que vai ser a margem de contribuição unitária? A margem de contribuição unitária vai ser exatamente aquela que a empresa estabeleceu como meta, ó. Fazendo aquele processo do preço de venda menos o custo direto, que é o custo unitário do serviço ou do produto, mais as porcentagens, né? Tipo, os custos que são porcentagens, impostos e comissões, 10% do preço que foi calculado através daquele markup, vai dar um valor de margem aqui de 976,57, 976,57 dividido pelo preço, vai dar exatamente os 50% que a empresa queria de margem de contribuição. A mesma coisa lá para os serviços de automação, né? Serviço de automação, fazendo o mesmo processo, considerando esse preço de R$3.000 que foi calculado pelo markup, a gente tira o custo direto, vai dar um valor de margem de 1.800, 1.800 dividido por 3.000, vai dar exatamente os 60% que a empresa queria de margem. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre markup? A gente já tinha aprendido, na verdade, né? O que era markup. A diferença é que aqui a gente inseriu a margem de contribuição. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a empresa consegue determinar a margem de contribuição que ela quer para o produto dela. Ela consegue formar o preço de venda do produto ou do serviço considerando a margem de contribuição que ela quer obter, desde que o mercado aceite pagar isso, né? Aí ela vai ter que ver se as pessoas estão dispostas a pagar realmente R$3.000 pelo serviço que ela presta. Se estão, ela vai conseguir praticar esse preço. Se as pessoas estão querendo pagar no máximo R$2.500, né? Aí ela vai ter que praticar uma margem de contribuição menor. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida aqui da aula? Tudo certo? Ok, como quem cala consente, eu vou considerar que não existem dúvidas. Então, pessoal, vou liberar o questionário para vocês fazerem, tá? Eu não vou conseguir compartilhar a tela aqui, não sei o que acontece, que não tem jeito, mas só para, então, esclarecer para vocês, tem 3 questões, tá? Tem uma questão para vocês marcarem uma alternativa que está incorreta, tem outra questão para vocês calcularem markup, né, e preço de venda. E tem uma outra que é para calcular a margem de contribuição unitária. Tá? Então, uma de alternativa incorreta, uma de markup e preço de venda e outra de margem de contribuição unitária. Eu vou liberar o questionário agora, vou já também colocar o slide da aula aí para vocês consultarem. E estou à disposição aí até as 10 horas para responder as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Podemos partir aí para a atividade? Tudo certo? Sim, professor. Só fala em qual encontro que vai estar? Encontro 12, pós-aula, Giovana. Vai estar lá no pós-aula. Beleza. Ok, então, pessoal?
Então é isso, vou desligar aqui, vou abrir o questionário no AVA e qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo WhatsApp. Ok? Abraço para todo mundo e boa sorte aí nas questões. Obrigada.